O professor e escritor Alceu Moroso Lima nasceu em 1893 e faleceu em 1983, aos 90 anos de idade. No ano seguinte de sua morte, foi criado o Centro Alceu Moroso Lima para a Liberdade, com o objetivo principal de difundir a sua obra e o seu pensamento. A instituição, instalada na antiga residência de Petrópolis, situada à Rua Mosela, número 289, abriga sua biblioteca e o seu arquivo, ambos denominados Tristão de Ataíde, numa referência ao pseudônimo por ele adotado como crítico literário. A história da criação do pseudônimo foi contada por Dr. Alceu durante a entrevista que ele concedeu ao jornalista Medeiros Lima, que deu origem ao livro Memórias Improvisadas, editado pela editora Vozes no ano de 1973. Mais tarde, no ano 2000, o Centro Alceu preparou a segunda edição, editada novamente pela editora Vozes em parceria com a Educam. As razões dessa escolha foram simples e não resultaram de nenhuma inspiração especial ou de minhas leituras literárias. Já trabalhava em empresa industrial de meu pai quando enviei para publicação, em uma revista qualquer, um soneto de minha autoria. Não tinha, contudo, confiança na minha poesia. Não queria também confundir a minha atividade empresarial com a de escritor. O soneto, por sua vez, parecia-me particularmente fraco. Assinei-o então com o nome de Vasco de Ataíde. Quando comecei a fazer crítica literária em 1919, lembrei-me daquele pseudônimo, mas lembrei-me também do soneto e de sua assinatura. Temendo ser identificado, ou receoso de comprometer o crítico que recém-estreava, substituí o Vasco por Tristão, conservando o Ataíde. Muito mais tarde, lendo Há Décadas, de João de Barros, em que descreve as lutas dos portugueses na Ásia, lá encontrei um capitão tristemente famoso que se chamava exatamente Tristão de Ataíde. Não havia mais jeito. O novo Tristão de Ataíde já havia adquirido vida própria e notoriedade. O arquivo Tristão de Ataíde é constituído aproximadamente de 40 mil documentos que permitem acompanhar a sua trajetória pública e privada. Tem uma vasta correspondência com personalidades do cenário político e intelectual, nacional e internacional, constituindo-se uma valiosa fonte para o estudo da história do Brasil do século XX, especialmente nas áreas de literatura, educação, religião, política e direitos humanos. Esse epistolário foi construído no diálogo com essas personalidades, que eram escritores, educadores, poetas, filósofos, historiadores, sociólogos, sacerdotes católicos, cristãos leigos, cristãos não leigos. Enfim, como se percebe, é um universo muito plural e uma documentação volumosa e abrangente que cobre as décadas de 20 até 70. Dentre esses interlocutores, nós podemos citar alguns, como, por exemplo, Carlos Drummond de Andrade, Jorge Amado, Manuel Bandeira, os políticos, ministro Capanema, Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, o Thomas Merton, o cardeal Sebastião Leme, o Dom Helder Câmara, o Jackson de Figueiredo, os diplomatas Ribeiro Couto e Ronald de Carvalho. Quer dizer, são muitos, na verdade, ultrapassam mais de 8 mil correspondentes. O Dr. Alceu tinha por hábito escrever cartas, lugar onde ele trocava e debatia ideias, construía projetos e muitas das vezes formulava o seu próprio pensamento. O jornalista Medeiros Lima, numa entrevista já aqui citada, perguntou quando havia ocorrido a aceitação de Deus. O Dr. Alceu respondeu que foi o resultado final de um longo diálogo epistolar que ele travou com Jackson de Figueiredo no período de 1924 a 1928. O Dr. Alceu escreveu uma centena de livros. Nós consideramos, encaramos o arquivo como mais uma de suas obras, que ele foi escrevendo ao longo de sua vida, durante a qual ele pôde acompanhar uma série de mudanças no Brasil e no mundo, entre a Belle Époque e o fim do regime militar do Brasil. Nos seus artigos semanais, Dr. Alceu abordava vários assuntos ligados à problemática da política social e moral brasileira e mundial. Ele era um homem do diálogo, como ele próprio dizia, era preciso se ouvir a opinião dos contrários, dos diferentes, porque dali poderia resultar em novas opções, e a aproximação desses contrários, dos diferentes, só era possível através do diálogo e da diplomacia.
Ele era realmente um homem do diálogo. Dr. Alceu lutou incansavelmente pela liberdade, pelas liberdades. Protestou de forma veemente contra o regime de força. No início dos anos 70, ele escreveu vários artigos contra o Decreto-Lei número 1077, de 26 de janeiro daquele ano, que estabeleceu a censura prévia para os livros e para os periódicos. Há leis que vivem, muitas que sobrevivem, outras que morrem e algumas que nascem mortas. A nossa esperança é que a censura prévia, retrocesso lamentável em nossa história, política e literatura, esteja incluída entre as natimortas. Mas como seria melhor que jamais houvesse nascido? Os escritores se uniram ao Dr. Alceu. Um deles foi o escritor Érico Veríssimo, que lhe enviou um telegrama autorizando a usar o seu nome para qualquer protesto de escritores contra a censura. Outra foi a escritora Nélida Pinhon. Em uma carta datada de Teresópolis, em 5 de março de 70, ela diz: Amoroso Lima, estimaria que incluísse meu nome numa eventual lista de protesto que se organizasse contra esta censura prévia recentemente instalada em nosso país. Julgo seu nome o mais indicado para assumir qualquer atitude considerada indispensável. E ela continua a carta. A admiração que lhe dedico é a mais antiga em minha vida. Desde menina, na rua Dona Mariana, então vizinhos, eu o elegi, hesitante e ainda duvidando de uma presumível vocação. Sim, eu o elegi símbolo de escritor, aquele ser ético e livre que também eu pretendia imitar. O Centro Alceu Moroso Lima busca manter um diálogo permanente com a comunidade científica e a sociedade em geral, promovendo debates, pesquisas, intercâmbio em torno do pensamento e da obra de Dr. Alceu e também das questões contemporâneas emergentes no Brasil.